Olá, seja bem-vindo. O nosso convidado de hoje nunca jogou neste estádio, no Estádio do Dragão, mas vão perceber que está imortalizado neste estádio e também, naturalmente, na história do Futebol Clube do Porto, e estando imortalizado, obviamente, está para sempre no coração de todos os portistas. Foi um dos jogadores mais importantes no trajeto europeu do Futebol Clube do Porto, um trajeto europeu que começou no fim dos anos 80 em termos de conquistas. Ele que chegou ao Futebol Clube do Porto com 27 anos de idade. Na altura não havia sequer uma expectativa por aí além, uma vez que era um jogador, não havia a informação que há hoje, naturalmente não tão conhecido quanto isso, mas naturalmente que agora se vos apresentar este senhor que aqui está para todas as gerações, Rabah Madjer. Madjer, obrigado por estares hoje aqui mais uma vez no melhor sítio do mundo, que é aquele que imortaliza todos os campeões. Temos aqui uma galeria de campeões, já vamos conversar detalhadamente sobre a tua carreira, mas naturalmente olhar esta fotografia, olhar aquela, são os dois grandes momentos da tua vida aqui no Futebol Clube do Porto, não é? Sim. O que é que te suscita cada vez que vês isto? As caracteres do Futebol Clube do Porto, não esquece nunca desta equipa que ganhou taça europeu e também o Tokyo Taça Intercontinental. Foi um momento espetacular. Madjer, já vamos falar sobre isso, mas eu até hoje, toda a gente fala do calcanhar, mas eu não sei como é que foi possível ter técnica naquele estádio, como tu tiveste, quer no primeiro golo a fintar, que depois o Gomes concluiu, quer a de fazer aquele chapéu incrível. É tão difícil como o calcanhar. Muito difícil, porque o tempo não estava bem, a chuva, a neve, a equipa na frente, o Uruguai e Penarol, muito difícil jogar com eles. A primeira parte jogamos com muitas forças. E depois eu tive uma oportunidade de marcar o golo, faz um drible, chuta na baliza, depois o defensor com Gomes, os dois tocam a bola e a bola entra dentro. Depois a equipa uruguaiana marca o empate 1-1 e depois o segundo parte também foi uma oportunidade para mim, longo passe de Sousa, meu amigo, e depois tirou a bola de pé do jogador do Penarol. Eu vi o guarda-redes saiu da baliza e mete uma long passe sobre a cabeça dele e marcou o segundo golo. Foi uma alegria, grande alegria, porque uma vitória, ninguém me esquece disso. Porto, campeão do mundo de clubes. E naturalmente lances de gênio. Vou-te convidar para irmos aqui a um local que tu costumas dizer, já vamos ver que local é, que é o melhor local do Porto, já vamos naturalmente, é lá que nos vamos sentar para conversar. Eu dizia que eram lances de gênio, e o gênio, tu sentiste durante a tua carreira, nomeadamente no Futebol Clube do Porto, que eras genial? Aqui no Futebol Clube do Porto, eu posso dizer que tenho muita sorte. Tenho muito sorte porque cheguei da França, da SIC Paris. Quando cheguei aqui no Portugal, conhecia Porto, o grande clube, com um grande jogador. E este jogador que permite a Madjer de jogar bem, de estar bem da cabeça, de marcar golos. E cheguei nesta altura de grande jogador, porque os meus amigos no campo ajudam muito o Madjer. Ajuda muito mais. Todos os anos que joguei no Porto, ganhamos tudo, e graças também ao jogador e também ao Futebol Clube do Porto. E estamos a chegar, Madjer, fizemos aqui este pequeno resumo, vamos falar detalhadamente sobre a tua carreira. Chegamos aqui àquele que tu dizes que é o melhor sítio do Porto. Sim, e eu concordo, em 1987 eu tinha 15 anos, quando vibrei muito com este calcanhar. Este é para ti sempre o melhor sítio do Porto, sítio onde passa toda a gente. Nós estamos aqui numa zona que tem elevadores, tem o acesso à zona do futebol, da administração, de onde nós viemos, da zona de balneário, os jogadores que passam aqui naturalmente olham sempre para este calcanhar. O que é que te diz teres no Porto este monumento, ao fim e ao cabo? Eu não sei o que eu vou dizer. Eu estou muito contente porque há muitos grandes jogadores que passaram para o Futebol Clube do Porto. Mas eu tenho um grande póster de Madjer e calcanhar de Viena. Eu estou muito feliz. É claro, quando um póster que fica na vida do futebol do Porto, na história do Porto também. E cheguei há 2 dias
aqui no Porto, e eu vi não há nada mudou no póster, fica sempre primeiro dia quando eu fui o póster e agora nada mudou. E claro, eu fico sempre muito contente, como já disse, Rui, tenho muita sorte de passar neste clube de Porto, que faz de mim, que eu estou agora, este póster fica na vida, para meus filhos também, porque foi comigo aqui, tirou foto com este póster e je suis très fier. Madjer, ainda vamos voltar a este póster no fim, que eu quero ver se tu ainda tens jeito para imitar este calcanhar, mas só no fim. Vamos fazer aqui uma sombra no final. Agora vou-te convidar a sentar para conversarmos um bocadinho sobre a tua carreira. Frasco a apoiar Juari, vai para a área o brasileiro. Frasco para Juari, Madjer com espaço, vai marcar, golo! De calcanhar, Madjer empata o jogo. Madjer já reentrou, pode criar perigo na esquerda. 1 para 1 com Winkelhofer, já passou Madjer. O cruzamento, Juari, golo! É golo do Porto! Madjer, vamos olhar a tua vida futebolística antes de chegares ao Futebol Clube do Porto. Como eu disse há pouco, tu chegas ao Futebol Clube do Porto com 27 anos e há muito futebol até cá chegares e até golos também naturalmente inesquecíveis para ti, para o teu país, para a Argélia, mas vamos mesmo lá atrás, ao menino Madjer, que nasce perto de Argel, mas ainda numa colónia francesa, digamos assim. Sim. Mas tu começas a crescer já com a independência e com a paz no teu país, com a possibilidade de poder jogar futebol na rua. Como é que foi a tua infância? Sim, já passei como todos os jogadores que gostam de futebol. Era um jogador na Argélia, com um clube de primeira divisão que se chama Milahat Hissandei, um dos melhores equipas na Argélia. Joguei 3 a 4 anos. Depois tive contacto com a França, com o Racing Paris, e saí uma aventura de profissional. Fui a Racing Paris, joguei 2 anos, e depois de 2 anos cheguei aqui no Porto. Mas antes disso tudo, tu começas a jogar na rua. Quais são as tuas primeiras imagens de jogar futebol? E, nomeadamente, jogar futebol igual, pé direito, pé esquerdo? Sim, este faz parte da minha qualidade técnica. E há muita gente que pergunta ao Mário, tu jogas de esquerda ou de direito? Eu não sabe. É confidencial, porque quando fui pequenino gostaria muito de futebol, jogar fora do estádio. Depois, quando comecei a jogar futebol dentro do estádio, treinei com muito sério, com todos os treinadores que passou comigo, e gostaria de conseguir, e claro, depois comecei a jogar futebol, como jogar pé esquerdo, pé direito, e não há nada comigo, não tenho nada de problema. Quando chega a bola direito, eu faço o passo, marco o golo de direito. Se a bola vai de esquerda, eu faço a mesma coisa. Eu me lembro bem quando fomos com o Porto a Amsterdã, há um grande jogador que estava a trabalhar por la rádio de Madrid, Valdano, que pergunta, o Mágico queria perguntar uma coisa. Disse, ok, não há problema, pode. Tu jogas de esquerda ou de direita? Girino, não sei. Jogo à esquerda ou à direita, não sei, mas jogo os dois. Tenho facilidade de jogar com o pé direito ou com o pé esquerdo, porque ninguém sabe agora se tu és um jogador de esquerda ou de direito. Mas não tenho a oportunidade de responder a esta questão. Mas desde cedo, desde pequenino, que era assim? Sim. Foi sempre assim? Porque me lembro o 78 foi para passar, como se diz, o serviço militar na Argélia. E já trabalhei muito no pé esquerdo, mas tive 17 anos. E depois, quando saí, passei 2 anos no serviço militar, e depois continuo assim, a treinar com o pé esquerdo, para reforçar meu pé esquerdo, meu pé direito, e depois já anda tudo bem, graças a Deus. É a grande lição da vida, que tu nasceste com talento, mas trabalhaste-o também.
muito, trabalhei muito. Queria conseguir minha carreira de futebolista. Não pedi a Deus que eu consegui isto. Queria jogar na Argélia, queria jogar na equipa primeira e, por que não, chegar à seleção da Argélia. E depois, quando cheguei a todo, queria tentar uma aventura na Europa. Tu no teu clube começaste a jogar 14 anos, federado? Não, 12 anos. 12 anos. 12 anos. Como é que foi esse Tu costumavas fazer muitos golos, gostavas mais de dar golos a marcar? O que é que tu gostavas em mais pequenino de fazer? Sabes, somos jovens, não pensamos como agora, mas há 12 anos estava a jogar com uma sociedade de leite, uma pequena sociedade de futebolista. Joguei só um ano. Depois trocou a equipa a Milahat Hisandei, um dos melhores clubes da Argélia. Mas eu me lembro bem, primeiro ano com o meu clube Milahat Hisandei, marquei um golo. À noite não dormi. Sabe dizer, como podia marcar um golo? Marquei um golo de pé esquerdo, talvez de 25 metros. Estava muito contente. Mas depois, quando cheguei aqui para a primeira, comecei a jogar como defensor direito. Isso para mim é uma novidade absoluta. Defesa. Comecei como atacante e depois tivemos um treinador argelino e um treinador francês que se chama Snella. Comecei como defensor direito, mas quando há um ataque, um livre à direita ou à esquerda, eu vou marcar golos da cabeça. Marquei muitos golos como defensores. E depois o treinador francês falou com o seu adjunto argelino, que estava conosco também, o treinador, por que o Major a jogar sempre defensores? Por que não joga mais à frente? E defensores e marca muitos golos. Vamos tentar com ele em ataque. E depois, próximo jogo, joguei em ataque. Marquei mais uma vez um golo, faz uma boa partida. E depois a seleção chama o Major na seleção. E depois tudo está a correr muito bem como atacante. Tu chegaste quase a ganhar uma competição africana muito jovem, porque ganhas a taça com o Osunday e depois jogas a final da Taça das Taças da África, não é? Sim. Que perdem perdem a final apenas. Horia de Conakry. Mas antes, primeira final com a seleção, com a Nahat Hussein, ganhamos 2-1 e tive uma grande oportunidade e marquei um golo espetacular. E perdemos a final contra a Horia Conakry. Sabes que com os africanos lá é muito difícil. O mesmo que somos muito melhor que a Horia Conakry, mas nesta altura a equipa de Milaha Hisandei teve 8 jogadores selecionados na seleção da Argélia, mas é muito difícil, lá é muito difícil. Major, e por falar na seleção da Argélia, já falaste que era um dos teus objetivos, tu tiveste esse interregno de 2 anos de serviço militar, que era obrigatório na altura, não é? Na altura pensaste que isso te podia cortar a hipótese de ser profissional? Quando vais para o serviço militar? Pode acontecer sempre até alguma coisa, não é? Uma coisa muito normal, fiz 2 anos de serviço militar, e depois saí. Depois tive contacto com o Racing Paris, o dirigente da Racing Paris chegou na Argélia, negociamos tudo e, claro, já assinei o primeiro contrato profissional. Mas antes dessa tua aventura europeia, tu já fizeste um golo decisivo que dá a taça ao Sunday. Depois tu tens... provavelmente 2 golos que te marcam para sempre. Nós estamos a falar do nosso calcanhar, mas tu tens muitos golos que te marcam na vida. Desde logo, vamos a um deles. Marcaste a Nigéria na primeira vez em que a Argélia se apura para uma fase final do Mundial, que é 1982. Tu fazes golo contra a Nigéria, que apura a Argélia. Como é que foi viveres... Como protagonista, provavelmente a primeira vez que és o grande protagonista do teu país, esse momento que qualifica a Argélia pela primeira vez para o Mundial. Claro. Mas antes que eu responda esta questão, há muita gente que não conhece a verdade. A verdade é, antes da Racing Paris, já recebi o presidente do Paris Saint-Germain, o senhor Borelli, na Argélia. Ele estava muito interessado que o Major veio para Paris Saint-Germain, antes da Racing Paris. Mr. Borelli, que é um grande presidente do Paris Saint-Germain, chega na Argélia
e fomos juntos, depois fizemos uma reunião com o responsável da Federação da Argélia e depois, infelizmente, não assinei o contrato com Paris Saint-Germain porque há muitas coisas que não somos de acordo sobre, financeiramente, claro. E depois chega Racing Paris. E para responder a esta questão, eu me lembro bem do jogo de Nigéria. Sabes que antes para jogar em África é muito difícil. Para a qualificação em mundial é muito difícil, porque nesta altura jogamos sempre com grandes equipes, contra Nigéria, contra o Congo, contra Mali, contra Benin, contra Côte d'Ivoire. É muito difícil, não como agora. E contra a Nigéria fazemos um grande jogo a Constantine, na Argélia. Marquei um golo que para mim fiquei o maior golo que marquei, e claro, e também o calcanhar. E ganhamos 2-1, marquei um golo espetacular e qualificamos em Taça do Mundo, primeira vez, em 82, na Espanha. Não satisfeito com isso, fazes o primeiro golo de sempre da Argélia num Mundial, sim, que é em 82, e em que a Argélia ganha a Alemanha, na altura RFA, não é? Sim, que era uma das partes da Alemanha, que foi sempre das seleções mais fortes. Foi o primeiro golo no Mundial 82, que marquei contra a Alemanha. É claro, a equipa da Alemanha é uma grande equipa. E para mim, esta equipa da Alemanha, para mim, a melhor equipa de todo o tempo é a Alemanha. Uma equipa formada de grandes jogadores. É a equipa que perde só na final com a Itália, não é? Chega à final contra a Itália. O jogador Litbarski, Magat, Breitner, Rubas, grande jogador. Mas, sinceramente, eu tive muito medo desta equipa. E depois, 20 minutos de jogo, temos uma grande confiança, sobretudo quando marquei o golo, e o resto já a seguir. Mazzer, claro. O resto foi que a Argélia ficou fora porque a Alemanha e a Áustria no último jogo fizeram um resultado que interessava às duas, 1-0. E a partir desse momento a FIFA obrigou a que todos os jogos, é esse momento que obriga a que todos os jogos sejam à mesma hora. Portanto, tu tinhas uma vingança, digamos assim, contra os alemães, que depois cumpriste aqui, não é? Não principalmente. Não estou a dizer no lado mau, do lado futebolista. Só uma coisa, eu consigo sempre com os alemão. Eu consigo sempre, quando eu jogo contra a equipa da Alemanha, a seleção, eu marco sempre golos. Com Porto, jogamos contra o Bayern, jogamos com como se chama, o Taça UEFA, marquei o golo também. Turno de Gemper em Barcelona, ganhamos contra o Bayern 2-0, marquei um golo também. E a Alemanha, sempre eu consigo com a Alemanha. E chegamos a Paris, então, já falaste aqui que tens o Mundial, já estás a brilhar, não vais para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, que era um clube recente, que tinha sido criado ali nos anos 60, sim, estava a começar a mostrar-se. Vais para o Racing de Paris. Tu, quando vais, estás 2 anos no Racing de Paris e começas o 3º ano, porque só vens para o Futebol Clube do Porto depois de fazeres ali meia dúzia de jogos no 3º ano. Alguma vez te passou pela ideia Portugal? O que é que tu conhecias do Porto? Estavas em Paris a pensar que ias fazer uma carreira por França, que é normal para os jogadores magrebinos, para os jogadores africanos fazer a carreira em França, ainda mais naquele tempo? É meu destino. Este é meu destino. Não escolhi nada. Tudo é na mão de Deus. Joguei 2 anos a Racing Paris e depois chega o contacto de Porto. E estava muito contente porque quando foi o Racing Paris, primeiro ano, a equipa foi segunda divisão e depois chega a primeira divisão, 2 anos, eu queria ir embora para tentar uma aventura com o Gran Club e depois chega ao Porto e eu fiz minha vida, minha carreira é muito aqui no Porto. São 5 anos e meio, tens quase 150 jogos, é o clube onde tens mais jogos. Também com a equipa B, como treinador, exatamente. Sim. De qualquer forma, aqui dá-se o primeiro encontro com Pinto da Costa, com o Presidente do Porto. Como é que foi a tua vinda para aqui? Como é que foi? O que é que o Presidente te transmitiu? O que é que o Porto te transmitiu que te fez optar pelo Porto? Querer vir para o Porto?
Como já disse, é meu destino. Não escolhi Porto. Não escolhi Porto. O destino que queria isto, mas escolhi o Porto é bom para mim, é uma boas coisas para mim, para o meu destino, para a minha carreira. E agora já está tudo atrás de mim, mas agora a história que fala, a minha história que fala. Quando eu cheguei a primeira vez aqui no Porto, jogamos um jogo particular contra o Benfica, a Lisboa. É um livre, eu bato um livre, que bate na baliza, e a bola chega. Bate na barra. E depois o presidente falou comigo e disse, Major, aqui no Porto, não queremos a barra, queremos que a bola entre dentro. É para brincar. Eu me lembro muito bem disto. Mas eu estou muito contente também, porque há muitos anos o presidente está sempre no Porto, e quando eu venho no Porto, sempre toda a gente com alegria, eu também, e nunca vou esquecer a ajuda do Porto, que o Porto faz de mim que estou agora no futebol mundial. Tu chegas em 1985, para a época 85-86, que qualificou o Porto como campeão para a Taça dos Campeões do ano seguinte. Jorge Nuno Pinto da Costa tinha 3 anos de presidência, estava a começar, mas o Porto já tinha ido a uma final europeia. Tu lembras-te do Porto jogar contra a Juventus, de ver essa final europeia 2 ou 3 anos antes? Que o Porto perdeu 2-1. Nessa altura ainda não olhavas muito, seguramente. Não me lembro bem. Porque hoje já esta informação toda a circular, na altura não havia tanta informação. Quando chegas aqui, em termos de cidade, em termos de adaptação, como é que foi essa adaptação? Chegas a um país diferente, com cultura europeia, como já tinhas em França, de qualquer forma diferente. O que é que tu sentiste da cidade? Claro, agora, se eu falo de Portugal, agora muitas coisas mudou. E bem, claro, quando eu cheguei primeiro ano 85, o Portugal não estava assim. É claro, mas cheguei no Portugal para jogar futebol, nada para fazer turismo. E, claro, já aprendi muito, estava no Porto para ganhar títulos, para fazer uma boa carreira. E, claro, eu queria agradecer o jogador também, que ajuda muito mais no campo. E, claro, o dirigente de Porto, o Pinto da Costa também, por confiança que me dá. E isto é espetacular. O teu primeiro jogo oficial, tu chegas e há uma entrevista tua no fim desse jogo a dizer que jogaste a 60%, porque tinhas vindo de lesão, tinhas tido lesões, que é contra o Belenenses. O Porto ganha 3-2 no Restelo e tu estás nos 3 golos. Sim, entre uma assistência, um penalti sofrido, uma cabeçada ao poste que depois na recarga dá golo. Sim. Brilhas logo e no fim dizes, eu só estou a 60%. O que é que te lembras desse jogo? Eu me lembro bem, fizemos um bom jogo. Je suis très content par le résultat qu'on a fait et j'étais pas à 100% de mes moyens et j'étais blessé, j'avais l'adducteur qui me faisait mal et ça fait 20 jours que ça traîne et avec le service médical, j'ai été très bien soigné. Bon, j'ai joué le match à disons à 70% de mes possibilités. Il reste tout un travail à faire et le match de cet après-midi a été très dur pour moi, surtout physiquement. 3-2, eu fiz também um grande jogo a Belenenses. E, claro, porque cheguei de Racing Paris, não estava habituado a treinar muito, porque o Porto precisa sempre treinar fisicamente e tudo. Mas depois não havia problemas. Segundo jogo, jogamos contra Boa Vista à Bessa, marquei 2 golos, e foi um jogo também espetacular. E depois o resto já correu muito bem. Major, o Porto tinha uma grande equipa com enormes talentos, mas tinha um treinador também que queria muita disciplina, era muito disciplinador, mesmo em relação às posições dentro do campo. Foi difícil de início gerir isto com o Artur Jorge? Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho muito respeito ao Artur Jorge e todos os treinadores que passaram para o Porto, que eu trabalhei com eles. O problema, até agora, não entendo porque havia problemas com o Artur Jorge. Mas às vezes, vou dizer uma coisa, o final da taça, 87, quando jogamos contra o Bayern, a equipa estava a jogar com muito jogador no meio, só Futre na frente, porque o adversário se chama Bayern Munique.
tem muita experiência. É claro, o Porto havia medo desta equipa. E eu joguei com médio defensivo para fechar espaços para o Bayern. Eu respeito as conselhos do treinador, mas não podia dar mais no Porto. E depois, quando Arthur Jorge começou a changer de jogador, a mudar os jogadores, faz 2 ou 3... duas substituições? Sim, 2 substituições. E depois, estava liberei. Ficaste liberto para jogar mais na frente. Se você avez visto, segunda parte, o Mário jogou muito na frente. E começa a ameaçar o guarda-redes Pfaff. O chuta na baliza au-dessus. E depois comecei a ameaçar o Jean-Marie Pfaff. Depois chega Ou seja, já lá vamos a essa final, ou seja, entre o teu talento, o talento do Futre, o talento que havia na equipa e a disciplina que o Arthur Jorge queria, havia aqui um conflito que vocês iam gerindo, digamos, dia a dia, não é? É normal, porque a primeira parte já respeitei as conselhos do treinador, mas eu sei que eu não posso fazer nada. Eu dou muitas bolas a Futre na frente, primeira parte, mas a equipa do Bayern é muito inteligente, mas a minha equipa é muito forte. Mas a segunda parte, quando saiu 2 jogadores, para mim, já falei comigo, disse, mas agora vamos na frente, vamos marcar golos. E o que eu fiz? Foi no ataque. E depois Juari que entrou, Frasco dá uma passe a Juari. Juari faz um cruzamento para mim, perdeu a bola, não faz cruzamento, mas perdeu a bola. Eu fui à frente da bola, e deixa a bola entrar no meu pé e faz o calcanhar. E claro, eu marquei o golo e depois o jogador estava muito feliz comigo e tudo. Saí para fazer o tratamento com o Rodolfo, o médico. E a bola estava no pé do Celso. Eu faço uma coisa assim: Celso, dá-me a bola. Mas antes pedi o árbitro para entrar. Me dá a bola, vai na frente, faz um bom drible e faz o cruzamento a Juari, que mete o pé e marca o segundo golo. Este é espetacular. É espetacular e arrepia-me. Tu já passaste aqui uns jogos à frente, já me estás a falar da Taça dos Campeões, já me estás a deixar arrepiado como quando tinha 15 anos, porque lembro perfeitamente disso tudo. Lembro-me de estar com medo que tu não pudesses voltar, porque estavas com câimbras, não é? E de repente pedes para entrar e coitado do Winkelhofer, não é? Que levou com a tua finta. Mas não foi fácil de chegar a essa final. Não. Já lá vamos, tu já me puseste aqui, e naturalmente os esportistas que nos estão a ouvir a sonhar e a rever essa final, mas para chegar até lá, no teu primeiro ano, tu és campeão em 85, 86, é um campeonato muito difícil. Tu lembras-te daqueles 2 últimos jogos para chegar, que é a vitória em Setúbal, quando o Benfica jogava em casa com o Sporting, e depois a vitória aqui com o Covilhã, que em determinada altura, tu nesses jogos até jogas pouco tempo, no Covilhã entras só alguns minutos. Há muitos jogos que tu jogavas pouco tempo. Não me lembro bem. Porque não me lembro bem. Havia sempre, foi um ano muito difícil, e tu depois, no ano em que o Porto começa a ser, tu nesse teu primeiro ano, há pouco, quando estávamos a falar antes da entrevista, eu dizia que o Porto já podia ter sido, se calhar, campeão da Europa antes, se tu pudesses ter jogado com Barcelona e Ajax, porque no primeiro ano que tu vens, o Porto elimina o Ajax e quase elimina o Barcelona no célebre jogo dos 3 golos do Juari, mas que tu não podes participar, não é? Que tinhas jogado pelo Racing. Eu vi o jogo, eu estava na das Antas. Para ver o jogo, para ver meu colega também. E claro, queria jogar sobretudo porque no campo, Porto, Barcelona também. Porto, Ajax. Primeiro Ajax e Barcelona depois. Mas, claro, paciência. E depois... Demorou um ano para ser campeão da Europa. No ano em que o Porto é campeão da Europa, o Porto não começa a jogar no estádio. O estádio está em obras para fazer o rebaixamento, o estádio das Antas, e tu fazes golo em Vila do Conde. O Porto ganha 9 por 9 golos de diferença. Equipa de Malta, não? Rabat Ajax, de Malta. Sim, de Malta, sim. Marquei 4 golos lá. Não, esse faz um golo. Nesse, tu fizeste 4 golos depois ao Portadown, uns anos mais tarde.
que é em Setúbal, um jogo também em Setúbal, curiosamente não é nas Antas. Mas tu fazes golo ao Rabat Ajax, passava-vos pela cabeça nesse primeiro jogo que iam chegar à final, que o Porto podia ser campeão da Europa? Nesta altura fazíamos bom resultado, marcamos muitos golos, e claro, mas nesta altura as equipas que jogamos são muito difíceis também. Quando ganhamos contra o Brondby aqui 1-0, dificilmente, Dinamo Kiev também. Viktovice também, sim, Viktovice fora também, de casa. E muito difícil, mas vou dizer a verdade. Para mim, esta equipa do Porto de 85, 86, 87, 88 fica uma equipa de craque. Fica sempre na história do Futebol Clube do Porto. Não queria tirar, como se diz, mérito de outros jogadores. Todo jogador que passou para o Porto dá muito na equipa, mas esta equipa fica normalmente no Museu do Porto. Madjer, agora olhando do lado do treinador, era mais fácil deixar o Madjer fora um jogo ou outro quando se tem Jaime Magalhães, quando se tem Futre, quando se tem Gomes, quando se tem Jaime Pacheco, não é? Quando, não é? Era difícil ficar de fora, mas por outro lado olhavas lá para dentro e vias colegas com muito valor, é isso que tu estás a dizer, não é? Que em termos de equipa, de plantel... Às vezes é difícil de aceitar, às vezes quando estás no banco é difícil, porque... Podia dar mais no Futebol Clube do Porto. Nesta altura, podia dar muito na equipa do Porto. Mas tu se passa aqui. Quando tu não tens aqui, sempre a perguntar, lá, muito difícil. E claro, havia qualquer problema com o Artur Jorge, mas isto fica fora. Eu tive muito respeito para o Artur Jorge. Até porque foi o treinador que te treinou mais vezes em mais jogos, não é? Porque depois, no teu regresso ao Porto, ele ainda volta a ser de novo treinador. Mas já lá vamos. Neste trajeto, já falaste de 2 jogos que foram muito importantes, naturalmente, contra adversários muito difíceis, em que tu foste decisivo. Nomeadamente, o jogo em casa com o Brondby, com a equipa dinamarquesa, em que tu fazes o único golo, é uma assistência de João Pinto e tu isolas-te contra aquele guarda-redes que estava a aparecer, enorme, que foi um dos melhores guarda-redes do mundo, que era o Schmeichel. E depois foi a Manchester United. E depois foi para a Manchester United. Da Dinamarca. Jogamos este jogo muito difícil. Sinceramente, foi um jogo muito difícil. E depois, eu vi, a bola estava no pé do João Pinto, e o defensor dinamarquês estava atrás de mim, marcação. Eu fiz a João Pinto. João, dá-me a bola. O mesmo que está atrás de mim. Dá-me a bola, eu faço uma coisa assim, vai à esquerda, e o defensor de Dinamarca vai à direita. Eu vou sozinho com o guarda-redes, faz isto e mete a bola. Marcamos 1-0 e ganhamos este jogo. Mas o jogo, 90 minutos, foi muito difícil. E depois o Porto empata 1-1 na Dinamarca com o golo do Juari em contra-ataque. E vem o Dinamo de Kiev, que na altura era considerada a melhor equipa da Europa. Ainda não conheciam bem o Porto. Para dizerem isso do Dinamo de Kiev, ainda não conheciam bem o Porto. Mas o Dinamo de Kiev tinha ganho a Taça das Taças no ano anterior, 3-0 o Atlético de Madrid, e era uma equipa aparentemente demolidora. Curiosamente, no jogo em casa tu entras poucos minutos, mas no jogo fora és titular. E o Porto, bem cedo, faz 2-0. Faz logo 2-0, o Celso, com a bola a bater na barreira, e um canto teu que o Gomes aparece. Marcou o golo, eu agora estou a falar do canto e do Gomes aparecer. O Gomes aparece no meio daqueles jogadores da antiga União Soviética, todos enormes. Também era fácil para um jogador como tu, ou como o Futre, ou como o Jaime Magalhães, era fácil muitas vezes colocar o cruzamento para quem tinha um avançado como o Gomes. Sim, claro. Quando tem um jogador como Magalhães, como Futre, claro, o ponta de lança espera-se a marcar golos. E por isso eu já disse que esta é a equipa de craque, porque no campo, às vezes, Futre faz coisas espetaculares, Magalhães, mesma coisa também, e Gomes está sempre no lugar para marcar golos. Este é espetacular. Quando tens bons jogadores, tens uma grande equipe. Madjer,
por esta altura, como é que na Argélia se vivia o facto de ter um jogador argelino a chegar à final da Taça dos Campeões Europeus? Foi uma alegria de todos, por primeira vez o Porto chega no final, primeira vez que o argelino ganha a Taça Europeia, a Argélia estava muito contente. Toda a gente estava lá atrás do Futebol Clube do Porto, a ver a televisão e, claro, sobretudo quando marquei o golo de calcanhar, está uma loucaria. E os adeptos do Porto na rua, e ainda estou a falar só de quando vocês regressam de avião, de Kiev, a saber que estão na final, já há um mar de adeptos do Futebol Clube do Porto a esperar-vos. Sim. É um momento em que, para ti, para o Futre, para o Gomes, era difícil sair à rua, porque toda a gente vos queria parar, vos queria cumprimentar. Porque é normal, porque chegamos ao final, Taça Europeia, por primeira vez que o Porto chega ao final da Liga dos Campeões, como Taça dos Campeões Europeus, na altura. É claro, toda a gente, a cidade do Porto toda está a esperar deste final. É claro, quando ganhamos este final, foi uma alegria imensa ici ao Portugal. E ao Porto. Madger, no jogo do Brondby, o Casagrande fratura a perna. O Jaime Pacheco tinha uma ruptura de ligamentos que trazia durante a temporada, estava lesionado. E entre o Dinamo de Kiev e a final, o Lima Pereira e o Fernando Gomes têm lesões graves também que os tira da final. Já não bastava olhar-se para o Bayern como o grande favorito, o Porto ainda tinha alguns dos seus jogadores, nomeadamente o ponta de lança e um dos centrais importantes, o Lima Pereira, fora, e já não falo dos outros, porque tinham sido, o Jaime Pacheco já vinha de uma lesão de meio ano. Como é que vocês olharam para o jogo? Ainda se sentiram mais motivados a superarem-se? Quando estamos a Viena, foi no quarto com o Mlinarczyk. Mlinarczyk me diz: o Madger, eu tenho medo deste jogo. Por quê? O Mlinarczyk falou comigo. É uma equipa, grande equipa Bayern, grande equipa, eu tenho medo. Diz: não tens medo, por quê, amigo? Assim, com muita facilidade. Amanhã nós vamos ganhar 2-1. Diz: como? Vamos ganhar 2-1 amanhã. E depois o Mlinarczyk me diz: Tu argelinos, com muita facilidade, vamos ganhar contra o Bayern 2-0. Amanhã vamos ver. E amanhã ganhamos 2-1. E o Mlinarczyk me disse: é o Madger. Ganhamos 2-1. Ontem tu me disse que vamos ganhar 2-1 e hoje ganhamos 2-1. Claro. No campo, jogamos com muito coração, jogamos para ganhar. É claro, o Deus queria que nós ganhamos 2-1 e marcou o gol de ganhar. É isto, estava escrito. Estava escrito. Sim. Mas agora falaste-me de uma coisa curiosa, porque há algo que se fala sempre, que tive a oportunidade também de falar com o Mlinarczyk. O Mlinarczyk era alguém que fumava bastante, sempre não é? A fumar, Como é que era dividir o quarto com ele? Não sei, abre a ventana, abre a janela e depois fecha. O Mlinarczyk, grandão, o grande profissional. Foi um dos elementos muito importantes para o Futebol Clube do Porto. E ele, curiosamente, chegou em janeiro, a meio do primeiro ano em que tu vieste. Chegou em janeiro, porque o Zé Beto estava na altura castigado nas competições europeias, não é? A presença do Mlinarczyk dá muito também ao Futebol Clube do Porto. Portanto, havia uma equipa que estava ali toda construída, eu diria ao milímetro. Chegamos à final, que tu já há pouco aqui antecipaste, mas vamos olhar outra vez a final. Olhas para as bancadas quando vais aquecer e vês 80% Bayern de Munique, 20% Futebol Clube do Porto. O jogo era na Áustria, portanto, muito próximo de Munique. O poder de compra dos alemães era também maior para poder comprar os bilhetes. Quando olhas, o que é que tu sentes no momento do aquecimento? O que é que tu sentiste naquele dia da final? Não é verdade. Sentia que o jogo vai ser muito difícil para nós. O Bayern, estás a jogar contra o Bayern, tem experiência, já ganhou muitas vezes o Taça Europeu, é muito difícil. O jogador do Bayern saiu aqui a Viena para ganhar mais uma vez o Taça Europeu. É claro, e depois, é verdade, no campo foi outro mundo.
Jogamos com muito coração. Mas o Bayern marca primeiro. O que é que sentiste quando o Bayern marcou? Lembraste do 2-1? Tipo, eles já marcaram, mas falta aos nossos primeiro dois. de cabeça por falta de defensores. O Benazir estava muito longe da bola. A bola desviou sem querer no Jaime Magalhães e acabou por ir ter à cabeça. É isso. E depois jogou o primeiro golo de calcanhar, segundo com o trabalho individual. Mas antes disso, há aquela jogada genial do Futre. Que tu podias ter feito o golo, mas que ele assume que não te quis passar a bola, ele quis rematar. Porque se ele te quisesse passar a bola, o Porto tinha marcado mais cedo. Lembras-te dessa jogada? Sim, toda gente fala de calcanhar, toda gente fala do segundo golo, mas eu digo uma coisa, é o Futre que permite a Madjer e a Juari para brilhar e marcar os golos, porque o trabalho que eu fiz, o Futre na frente, é espetacular. É espetacular. Dá muito problemas na defesa do Bayern Munique. Muito. Mas o Futre é espetacular. Futre é espetacular. Vocês, por esta altura, tinham que dividir protagonismo. Havia muitas estrelas na equipa, já falaste. Eram os avançados, era o Molinar Zic, era o Celso que marcava aqueles livres também importantes. Quase todos os jogadores eram estrelas, já em Magalhães. Aliás, para os adeptos do Porto, ficaram todos enormes estrelas, como tu dizes, inesquecíveis. Chegamos ao momento do golo, que já aqui descreveste, que é um momento em que o Artur Jorge mete o Frasco, precisamente e adianta-te, precisamente para que tivesse um jogador como o Frasco que vos pudesse alimentar, não é? Mete o Frasco e mete o Juari, não é? Sim. Nesse momento faltam 12 minutos para acabar. Quando tu vês a bola nos pés de Frasco, tu consegues antecipar que a bola vai ter aquele sítio onde tu estás? Sim, porque, como eu já disse antes, a segunda parte foi muito na frente. Já quando o Frasco dá a bola do meio a Juari, o Juari dentro na área faz um cruzamento. Bateu o Leopoldo de defensores e a bola vai atrás, um bocadinho atrás, porque foi rápido o primeiro poste, rápido. E depois a bola vai atrás de mim. Foi muito difícil de fazer um controle. Se eu faço um controle, nunca marco golos, porque havia defensores no meio da baliza. Um deles é o atual selecionador da Alemanha, não é? O Flick, Hans-Dieter Flick. E depois deixou a bola passar dentro e mete rápido. Não dá tempo a Flick de pensar que eu vou tomar o gol de calcanhar. É claro. Madjer, mas na altura, em casa, pensa-se assim, gênio ou louco? Os dois. Os dois. Não, porque nesta altura não havia muito tempo para pensar. Não podia fazer controle. Não pode fazer controle. Se eu faço o controle, Flick estava atrás de mim, vai abater a bola. E ele estava lá, deixa a bola passar, rapidamente faz o calcanhar. Não dá tempo para a Flick de pensar que o Madjer... É este momento que temos aqui. O Flick está ali, precisamente. O Flick está aqui. E a bola, se eu fiz agora controle, nunca vou marcar o golos. Nunca. Até porque o próprio guarda-redes pode também chegar, o Jean-Marie Favre pode chegar. E a Flick e também o Rummenigge. O Rummenigge. Sim, os dois podiam tirar a bola de Madjer. Frasco a apoiar Juari, vai para a área o brasileiro, Frasco para Juari, Madjer com espaço, vai marcar, golo! De calcanhar, Madjer empata o jogo! O momento em que festejas o golo, vem já o Futre feito louco a correr atrás de ti, é um momento importante, festejas o golo, levas com todos em cima de ti e quase ficas lesionado para o resto do jogo. Sim, normal, porque ninguém no campo estava a esperar que o Madjer vai marcar um golo de calcanhar. Eu também não sabia que vou marcar, porque uma decisão muito difícil, mas não tive outra oportunidade para marcar golos. E depois toda a gente estava acima de mim, e depois saiu para fazer tratamento com o Rodolfo, e claro, eu entrei, segundo golo chega com drible, cruzamento a Juari, e marcou o Juari. No dia anterior, quando tu dizes ao Molinar Zic que tens segurança que o Porto vai ganhar 2-1, sim.
imaginaste que ias fazer um golo, não de calcanhar, imaginaste que ias fazer um golo e como é que o ias festejar? Não sei quando eu falei com o Minazik, amanhã nós vamos ganhar 2-1. Não diz Minazik, amanhã vou marcar um golo de calcanhar. Mas, não sei, teve não uma certeza, mas eu sabia que o Porto vai ganhar. Uma sensação. Uma sensação, é isso, que o Porto vai ganhar 2-1, o mesmo se o Bayern Munique, uma grande equipa que tem muita experiência, mas não sei, a primeira vez que vamos ganhar amanhã, vamos ganhar. Era suposto tu festejares mais ou menos assim, porque esta era a forma como tu gostavas de festejar, de joelhos. Quando fazias um golo num momento importante era sempre assim. Porquê é que gostavas de festejar? Muitas vezes eu faço isto, muitas vezes, porque a América, sobretudo quando jogas um final da Taça Europeia contra uma grande equipa como o Bayern, é claro, tomar um golo de calcanhar, claro que, não sei, é uma sensação muito especial. Muito especial. Só não podias era fazer isto na neve. Na neve não fizeste isto. Esta é também uma das recordações que tu gostas, este momento de festejo. Isto me lembro bem, em África, em Côte d'Ivoire, contra a seleção da Argélia, marquei um golo contra a equipa do Egito. Mesma coisa, fiz a mesma coisa. Sim. Portanto, esta era a tua maneira de festejar os golos. Já estivemos em vários sítios do Dragão, ou temos estado em vários sítios do Dragão, já para não falar no museu. Não estamos a falar do museu porque as pessoas já conhecem subejamente tudo aquilo que está no museu do Futebol Clube do Porto, mas estamos nesta zona de balneário, numa zona em que passam os jogadores das equipas contrárias, em que passam os jogadores do Futebol Clube do Porto. É muito gratificante para ti perceber que tu não estás só naquele póster, mas estás... pelo Dragão, espalhado, a tua imagem está espalhada pelo Dragão. O que eu vou dizer? Je suis très fier. Estou muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Tenho feito uma fotografia aqui, tenho o meu póster lá fora. Todas as equipas que jogam no Porto, veio o foto de Madjer, foi o póster de Madjer, o de outros jogadores também. E estou parmi ces joueurs. Parmi ces joueurs, et je suis très content. Eu estou muito contente, muito contente. Eu fico sempre feliz, sempre feliz. Faltavam 12 minutos para acabar, tu fazes aquele teu festejo que fazias sempre de joelhos, levas com os jogadores todos em cima de ti, é daí que tu sais lesionado, não é? Para ser assistido. Sim. Já estava tenho muito dolor aqui, muito dolor, que muito gigante está acima de mim, e depois, com alegria, claro, e depois saí, fazer um tratamento com o Rodolfo, o médico, e depois faz um gesto para o árbitro para entrar. Ok, entrou, eu vi o Celso que está na bola. E faz um gesto para Celso. Celso, dá-me a bola. Faz um longo passe para mim, controle, e o defensor direito, não sei, não me lembro. Sim, eu vou lá acima dele, eu faço o drible e cruzamento a Juari, que estava numa boa posição para marcar o golo. Mete peso o pé e marca o golo, o segundo golo. É espetacular. Madjer, quando vais para cima do Vicalofer, que o Futre diz muito bem que tu parece que lhe espetaste um cabide nas costas, que ele até hoje não se consegue virar bem. Tu já vais com a ideia de lhe fazer aquilo, pé direito, pé esquerdo e cruzar? É isso, porque ele é um bom defensor, é muito rápido. Quando eu vejo, rápido ver a ele, e depois ele me faz assim, faz pé direito, pé esquerdo, e faz um gesto assim, e depois vai do lado esquerdo, e ele vai do outro lado. E depois um cruzamento, cruza um jogador para ter a bola, e cheguei à bola antes dele. Eu faço o cruzamento de pé esquerdo a Juari. E Juari estava no sítio adequado, na praça, no lugar onde estava. O lugar certo, a hora certa. Certo, o Juari mete só isto, bola bate e vem dentro. Porque é coisa espetacular. E depois foi aguentar aqueles minutos, o Bayern não teve nenhuma ocasião de golo, porque o Porto aguentou, o Futre ia fazendo o golo, o Madjer também. Um passe espetacular para o Futre. Depois, quando ganhamos 2-1, dá um bom passe para Futre, vai sozinho com o guarda-redes. Eu marco o terceiro golo,
porque o Futre neste jogo merecia de marcar um gol. Madger, e depois, o apito final, a vossa festa, o que é que tu te lembras disso? Lembras-te que o João Pinto não deu a taça a ninguém, portanto andou sempre com a taça, e a taça... Ele fica sempre com ele. O que é que tu te lembras daquela volta olímpica a festejar? Que imagens é que tu tens? Em que é que tu pensaste? Um argelino, o primeiro argelino de sempre, campeão da Europa. Sim. O que vou dizer? Estava muito contente, muito contente. O primeiro para a cidade do Porto, para os portugueses, primeira vez que o Porto ganha o Taça Europeu, e também como argelino, o meu país está muito fiel do Madger para ganhar o Taça Europeu e marcar um golo de calcanhar. É isto, estava muito fiel, muito fiel. E à chegada ao Porto, sim. Os adeptos, vocês foram ao estádio, o estádio estava cheio de madrugada. Sim, como é que foi? Tu não eras muito expansivo na hora da festa, não eras como o Futre, não é? Portanto, eras mais tranquilo na hora da festa. Tranquilo, todo o estádio cheio, o gente todo estava aqui para por donar a sua alegria para nós também. E o momento não pode esquecer disto. Não, é a mesma coisa quando fomos na Intercontinental também. O gente são muito fiel da equipa do Porto, o gente sempre reconnaissant, eles são très reconnaissants. Eles gostam muito dos jogadores. Os adeptos são muito reconhecidos à equipa muito e aos reconhecidos. É claro, estou agora estou muito contente de tudo que eu dou ao Futebol Clube do Porto e que o meu posto fica aqui e fica sempre na história. Este é o calcanhar que temos falado durante a nossa conversa. És capaz de conseguir pôr-te na mesma posição e nós olharmos e percebermos que ainda consegues fazer o calcanhar? Vou tentar. Assim? Eu acho que sim. Acho que ainda está a pousar para as câmaras, digamos assim. Neste momento, quando estás assim, tu consegues perceber que o flick está nas tuas costas? Sim, isso eu não sabia. A posição dele estava assim. E pensei, nós estávamos a pensar como fazer o calcanhar. Porque se eu fiz o calcanhar, se não fiz calcanhar, ok? A bola está aqui. Rummenigge chega, e ele chega, e Faf fica na baliza dele. Baliza. E no golo. Portanto, quer dizer que tu ainda tens jeito... O meu grande homem, o meu pai também. Como estás, Presidente? Tudo bem? A gente tem outra coisa para mostrar como marcou o golo. É verdade. Não podia haver melhor... E sabes quando 2 dias, 3 dias depois, o Arthur Jorge me chama ao seu gabinete, no Estádio das Antas. Disse, Madger, entra. Disse, como pensaste a marcar o golo de cabeça? Tu és maluco. Já dizia ele, porque sou maluco que marquei o golo assim. Boa maluqueira. Porto me dá uma oportunidade de jogar no clube e para chegar ao nível do melhor jogador do mundo. Se eu for do Futebol Clube do Porto, nunca. Fica no Racing de Paris e nada mais. Joga com a seleção da Argélia, Taça do Mundo, ok, 1 vez, 2 vezes depois. Mas quando ganhas um título da Taça Intercontinental, o Porto me dá uma oportunidade. Claro. Ganhar o Taça Europeu. Quem me dá isto? O Futebol Clube do Porto. É isto que fica no meu coração. Claro. E tu estás no coração porque também nos tens Claro, Presidente. Eu, sobretudo, tenho um póster. Quando cheguei há pouco tempo, meus filhos chegam comigo e que faz o calcanhar e tomaram foto com eles. Estavam muito contentes. E no estádio também está, no museu. Eu vi agora também, sim. Espetacular. Mas aí é mais fácil que não está ninguém na baliza. O Magambe Jean-Marie Faf. Mas no museu não está ninguém. J'ai vu avec Jean-Marie Faf, fizemos uma
um encontro com ele, com Al Jazeera, quando foi consultador lá. Fomos ao estádio de Viena. E no campo, ele e eu, a andar e falar deste jogo. E ele me diz: Major, eu não compreendo nada. Como tu marcaste golos de calcanhar no final da Taça Europeia? Às vezes eu não sei se chega na minha cabeça, faz isto, ok, tudo bem. Devias ter dito, vi o presidente a fazer isso nos treinos. O ano seguinte, há mudança de treinador. Sai Artur Jorge, entra Tomislav Ivic. 87, 88 e o Porto ganha tudo, ganha o campeonato, ganha a taça, ganha a Supertaça Europeia e ganha a Intercontinental. Mas ganha sobretudo também, e já falaste aqui, na pré-temporada um torneio que era muito importante, que era o Juan Gamper em Barcelona, em que o Porto joga contra o Barcelona e contra o Bayern e tu voltas a marcar ao Bayern. Hoje não se tem noção do quão valia ganhar esse tipo de torneio. Na altura foi quase como dar continuidade à festa. Eu me lembro bem deste torneio de Gamper. O primeiro jogo jogamos contra Barcelona, ganhamos 2-1, marquei um golo de cabeça, e depois ganhamos contra o Bayern 2-0, mas o guarda-redes foi o suplente de João Mário Favre. Eu fiz um grande jogo lá, marquei um golo espetacular também, 2-0, e claro, ganhamos o torneio de Gamper. Se havia dúvidas que o Porto era a equipa superior, aí sem Futre, porque tinha saído o Futre. Sim, curiosamente até foi Jorge Plácido que veio e até faz um golo num desses dois jogos. Não me lembro bem, foi um ataque rápido, driblei defensores de Bayern, faz um passe para Plácido, da cabeça, metro acima da barreira. O Plácido também é um bom jogador. Major, mas para quem é da minha geração, lembra-se disso tudo e depois lembra-se de algo que é espetacular. É que no primeiro jogo dessa temporada, o Porto ganha 7-1 ao Belenenses, primeiro jogo de campeonato, uma noite quente, com 3 golos do Major, de calcanhar. Outra vez. Eu me lembro bem disto. Sabes com Ivic, o Ivic sabe falar o jogador. Ivic sabia que antes havia problemas com o Artur Jorge. Para mim não há problemas. Para mim não há problemas. Havia diferenças de opinião. Tu olhavas para o futebol de uma forma diferente do treinador. Mas como Ivic falou comigo, disse: este ano será o ano do Major. Sobretudo, quando eu falo comigo, me dá muita confiança. Muito confiança. A jogar bem, a marcar golos, sobretudo também na Taça Europeia, contra Vardar também, marquei muitos golos. E o primeiro jogo contra o Belenenses, marquei 3 golos e um golo de calcanhar. Eu penso que é mais bonito que o final da Taça Europeia. Faz um controle, Jean Magalhães, que faz um cruzamento à direita, e depois faz um controle de pé esquerdo, mete de direita o calcanhar. E era um bom golo. E depois já falaste aí, tu contra o Vardar Skopje, o Porto elimina o Vardar, tu fazes 3 golos, fazes golos cá e golos lá, e o Porto vai jogar com o Real Madrid. O Porto era candidato a ser de novo campeão da Europa. E eu creio que se pode dizer que nos 2 jogos com o Real Madrid o Porto foi superior. O jogo de lá não é em Madrid, é em Valência, tu fazes o golo, o Porto está a ganhar até perto do fim, não é? E o jogo cá, o Porto também está a ganhar 1-0 com um golo de Sousa, e depois é um dos irmãos de Llorente que acaba por entrar e complicar. O Porto se tem passado o Real Madrid aí. Eu penso que sinceramente com tudo, com respeito a Tomislav Ivic, que é um grande treinador, quando jogamos a Valência contra o Real Madrid, o Tomislav Ivic faz um erro, uma falta. Quando marquei um golo, o defensor central de Real Madrid, me lembro, esqueci o seu nome, ele estava sempre comigo. A marcação, sempre comigo. Nesse tempo não era o Sanches ainda? Sanches. Ok. Sanches estava sempre comigo. Marcou um golo, o mesmo comigo, não deixar jogar. E Porto 1-0. E depois, Tomislav Ivic, não sei o que passa na sua cabeça. Faz substituição. Sai o Major, dá liberdade a Sanches. Sanches vai acima marcar o golo. Se continua a jogar, talvez marcar outros golos. E Sanchez e fica sempre comigo para a marcação. E depois, quando sair,
confiança a Sanchez, vai acima, marca o golo e depois marca o segundo golo também, não sei. Hugo Sanchez, mesmo no fim, nos descontos, que até uma má reposição do Mlinaric, que creio eu. Assim. A vida de futebol é assim, o Porto não haveria de ser bicampeão da Europa, mas foi campeão do mundo. Portanto, chegamos a Tóquio, quer dizer, quando chegas a Tóquio não está a nevar, nem se imagina que vai nevar no dia anterior, não é? Senão que não havia neve. Como é que foi acordar no dia do jogo e de repente um argelino e uma equipa portuguesa, uma equipa latina e o Peñarol também, naturalmente, sul-americana, irem jogar na neve? Hoje seria impossível jogar naquelas condições. Ninguém estava a esperar amanhã, neve, chuva, todos os jogos que jogo aqui, Intercontinental, todo o tempo está muito bom. Quando chega a Porto, tudo já mudou. Normalmente nós jogamos o jogo, mas Intercontinental, Taça Europeia, todo mundo está a ver o jogo. E depois, quando entramos no campo, não havia futebol. Só tirar a bola à frente. E depois, primeira parte, estava a jogar à frente. Depois, não sei, Sousa, o Jean Magalhães que me dá a bola à direita, faz um cruzamento, um crochet, e depois tira na baliza, o bola vai dentro, depois defensor do Uruguai, Peñarol e Gomes, os dois metem o pé e a bola entra. E depois marca o golo de empate a equipa de Peñarol, e depois, 90 minutos, vamos... Prolongamento. Primeiro prolongamento, segundo prolongamento. O segundo prolongamento, quando veio o Sousa mete a bola na frente, muito forte na frente. E depois, rápido, o jogador de Peñarol estava com a bola, e depois tira a bola dele, e eu vi o guarda-redes saiu da baliza dele. Estava muito longe da baliza. E rápido, mete a bola acima dele. E marcou o segundo golo. É espetacular, foi uma alegria imensa. Mas a bola entrou quase de forma mágica, porque tu houve suspense, foi como se fosse um filme de suspense. Sim. Tu fazes o chapéu e a bola quase... Vai devagar. E nós com o jogador todos para brincar já. Mas, visto o golo como entrou, a bola vai devagar e não... para entrar rápido. Madger, deixa-me agora não estar de acordo contigo, porque quando dizes que não houve futebol, aquilo que tu fizeste, quer no primeiro golo, quer no segundo golo, aquilo que o Sousa fez quando também finta um adversário para te dar a bola, isso é futebol, isso é técnica ao nível mais elevado. Ou seja, num campo daqueles, só os jogadores com uma técnica como a vossa é que podiam ter ganho aquele jogo. Claro, que é o que eu dizia. Eu compreendo, estou aqui a brincar contigo. Sim, as condições eram muito difíceis. Não há futebol. Se não havia chuva, não havia neve, o jogo será espetacular. Com técnica, com tática, com marcar gols. O jogo era muito diferente. Mas chuva, neve, o campo está muito difícil a jogar, mas, como você disse, amigo, o jogador pode mudar todos. Quando eu vi o primeiro jogo, a primeira parte, o golo que o Gomes marcou, faz um drible, queria fazer isto, porque eu tenho qualidade para fazer isso. E o segundo golo, eu vi o passe de Sousa, muito na frente, eu vou rápido na bola, e o jogador do Peñarol queria fazer um controle com facilidade e tudo. Eu vou atrás dele, prendo a bola, eu vi um segundo, eu vi o guarda-redes saiu da baliza. O que eu vou fazer? De longe. Je ne suis pas allé avec a bola no guarda-redes, não queria, porque o guarda-redes saiu da baliza. Talvez 35, 40 metros, mete a bola à frente dele e marca o golo. Depois a bola vai devagar e entrou. Isto é espetacular. Madger, nesse momento em que marcas o golo na neve, já tinhas feito o golo de calcanhar numa final europeia, já tinhas apurado a Argélia para o Mundial, já tinhas feito o primeiro golo da Argélia no Mundial, sentes-te realmente um predestinado? Nesse dia sentes assim, não, eu fui alguém também que foi abençoado para ter
estes momentos, tantos? Claro, o Madger estava lá, estava presente, mas o destino é meu destino, e Deus que queria isto. O teu destino deu-te também um carro, porque tu nessa final foste eleito o melhor jogador, Sim. ganhaste um carro e o carro está aqui no faz parte do Museu do Porto, não é? Sim. Qual é a história desse carro? Quando terminamos o jogo, e depois o japonês responsável da organização deste jogo vem comigo com uma pessoa do Porto, não sei, esqueci o seu nome, diz: o Madger escolhido o melhor jogador do jogo. Mais disto? Estou muito contente. E depois eu vou com chaves muito grande assim, do carro, e tu ganhaste este carro do Toyota, o melhor jogador no campo. É claro, agora este carro do Toyota está no Museu do Porto por sempre. Está à vista de todos, porque está até num espaço que é público do museu, que é na loja do Futebol Clube do Porto, que é na saída do museu, o carro que o Madger ganhou. É o último jogo do Madger na primeira fase do Futebol Clube do Porto, porque depois do Peñarol o Madger vai ali meio ano a Valência, eu diria vai aqui ao lado a Valência, mas o coração e o contrato ficou no Porto, porque voltas logo a seguir. Não havia muito sorte na Valência, não havia muita sorte. Infelizmente, estava lesionado 4 meses e muito difícil. Queria dar muito à Valência, mas infelizmente, como eu disse, uma lesão muito grave. Eu fiquei fora do campo de Valência 4 meses. E depois havia um contrato com o Inter Milano, com o Inter. Normalmente eu termino o meu empréstimo a Valência e depois eu vou a Inter Milano. Mesma coisa, do Paris Saint-Germain, não houve acordo. Sim, mesma coisa também. E o Bayern teve também um contrato de 3 anos. E porquê é que ficaste no Porto? Não queria ficar. Depois eu já assinei mais 2 anos no Porto aqui e queria ficar mais. Mas o futebol é assim. E quando ficas no Porto, portanto regressas, passado meio ano, inicias a tua 4ª temporada no Porto com o Quinito. E Quinito era na altura um treinador ofensivo, era um treinador que dizia umas frases também motivadoras. O Porto recebe Rui Águas para o ataque, Gomes também estava, portanto o Porto tinha ali muita qualidade. E a época com Quinito, ou melhor, a pré-época até começa bem, porque o Porto ganha os torneios todos, creio que Viarégio, ganha ali os torneios todos. Parecia que o Futebol Clube do Porto ia fazer uma grande temporada, o que não aconteceu. Não sei, não tenho uma resposta sobre isso, porque para mim o Quinito um grande homem, sabe falar o jogador, é um bom treinador, mas eu penso a derrota da Taça Europeia contra Eindhoven 5-0, 5-1, não me lembro bem, é isto que dá muito mal ao Futebol Clube do Porto, e depois Quinito foi embora. E para mudar o outro treinador, sabe, futebol não é fácil. Volta o Artur Jorge, nesse é um ano de transição do Porto, e é um ano em que é um fim de ciclo, ao qual tu escapaste, porque saem 16 jogadores do Futebol Clube do Porto, entre eles, por exemplo, o Fernando Gomes, que era um histórico, que acabou por ir ainda 2 anos jogar ao Sporting. Saem 16 jogadores, mas tu mantens-te para o ano a seguir, o ano em que o Porto volta a ser campeão, em 1990. Ou seja, tu vês sair grande parte dos campeões da Europa contigo, porque pela idade, obviamente, havia jogadores já com 30 e muitos anos, mas tu resististe e ficaste numa equipa que começou a receber muitos jovens. Tu, por exemplo, nesse ano, por lesão do Molinar Zico, o Vítor Bahia estreou-se, ainda com o Quinito, e faz o fim de temporada. Dos jovens que te foste vendo e que foram campeões contigo no ano a seguir, depois és campeão integrado numa equipa de jovens, o que é que te foi chamando a atenção? Sabes, o Molinar-Zic, quando foi embora o Molinar-Zic, chega o Vítor Bahia que é um grande jogador, espetacular, não como um jogador no campo, por exemplo, um defensor, um atacante, um médio, não é igual. E, nesta altura, há muitos jogadores que foi embora. E depois, para formar mais uma equipa que ganhe,
é muito difícil, mas não sei o que passou nesta altura com esta equipa, mas a vida, como já disse sempre, a vida de futebol é sempre assim. Hoje tu ganhas, amanhã tu te perdes, é assim. Nesse ano seguinte, em que o Futebol Clube do Porto, com o Artur Jorge, volta a ter nas competições europeias também quase sucesso. E digo quase porque vocês jogam contra o Valência, eliminam o Valência, tu fazes golos ao Valência, que era uma equipa que estava muito forte. Bem. E depois... Tu tiveste muita sorte com os alemães, algum azar também. E quando digo algum azar, foi aquilo que te aconteceu no Mundial e aquela eliminatória aqui com o Hamburgo, que o Porto perde, sim, também, que eu diria, foi um jogo de vergonha, não é? Quer dizer, há um jogador do Hamburgo que tira a bola com a mão em cima da linha e que era um penalti que colocava o Porto, podia colocar o Porto a seguir. Tiveste pena nesse ano de, em termos europeus, o Porto não ir mais além? Como vous avez dit, um ciclo. O ciclo com Artur Jorge, Artur Jorge pode dizer que tienes, como se diz, muita sorte, nesta altura, muita sorte, porque 85, equipa nova, com bom jogador, chega devagar até o sucesso, e claro, depois ganhamos Taça Europeu, ganhamos Taça Intercontinental, que estava muito bem, e depois quando jogamos com outras equipas, é muito difícil. Portanto, qualquer equipa que joga contra o Porto, joga com muito coração. Não é fácil. Mudou o treinador, ok. Muda o jogador também. Mas, às vezes, o problema é no campo. Encontramos muitas dificuldades. Não como antes, porque a equipa do Porto, antes de ganhar a Taça Europeia, diz, a equipa do Porto é uma boa equipa, mas não pode ganhar a Taça Europeia. Mas depois, quando ganhamos, depois, no futuro, já vos olham como candidatos, não é? Todas as equipas que jogam contra o Porto, jogam com muito coração. É claro, o futebol é assim. Mas acabas por ser campeão pela terceira vez no Futebol Clube do Porto nesse ano, campeão nacional, portanto voltas a festejar e entras no teu último ano de Futebol Clube do Porto, um ano em que jogas menos, em que marcas os teus últimos 4 dos 12 golos que marcaste na Taça dos Campeões Europeus. Ao longo deste trajeto fazes 12 golos na Taça dos Campeões, fazes 4, aqueles que falavas há pouco, ao Portadown, num jogo em que o Porto joga, o jogo é em Setúbal, se não estou em erro. Quando foi treinador 8-0. Tomé Stanojevic? Não, ainda era Artur Jorge. Artur Jorge, o teu último ano, que depois o Porto passa ao Portadown e acaba por ser eliminado pelo Bayern de Munique. Em 92, 90-91. Sim, 91-92, na última. Tu fazes estes 4 golos ao Portadown, que são os teus últimos 4 golos no Porto. Tinham que ser numa competição europeia para ficar registado. Mas tu marcas golos, depois para o próximo jogo tu estás experiente. Isto é muito difícil para um jogador que dá muito no clube. Porque um jogador que é capaz de fazer bem, capaz de marcar golos, de fazer ganhar jogos, e depois, fica excelente. Não pode ser. Ou sobretudo porque ganhamos Taça Europeia, ganhamos Intercontinental, a equipa, os jogadores, todos, mas eu pessoalmente estava muito infelizmente, quando estou no banco, porque estou no banco, não posso ajudar o clube se estou no banco. A equipa precisa de mim para jogar como titular, para dar à equipa que está à espera de mais. Mas depois, com o Artur Jorge, sofrei muito. Não é fácil. E acabas depois por fazer, como eu dizia, menos jogos nesta última temporada. Entre dezembro e março praticamente não jogas e em março despedes-te. Em março fazes o último jogo pelo Futebol Clube do Porto contra o Bayern de Munique. Não sei se tu sabias ou se te lembravas disso, mas a tua despedida do Futebol Clube do Porto é contra o Bayern de Munique, numa eliminatória em que o Porto empata em Munique, mas depois perde 2-0 nas Antas. Sim. Estava suplente, estava no banco. E depois, exato, mas é a última vez que estás aqui, basicamente na ficha de um jogo, e chega ao fim esse teu trajeto de jogador no Futebol Clube do Porto com estes números: 147 jogos, 74 golos. Se fizermos aqui a média, quer dizer que tu a cada 2 jogos fazias um golo.
numa equipa que tinha um ponta de lança que fazia golos em todos os jogos, que era o Gomes, em determinada altura, não é? Sim. Que tinha Futre, que fazia golos, que tinha Jaime Magalhães, que não tanto, mas também fazia golos. O Jaime Magalhães, principalmente em remates de longe, ainda ia fazendo golos. São números muito, muito bons para um médio atacante, digamos assim, que jogavas ali solto entre o meio-campo e o ataque, a fazer um golo a cada 2 jogos. C'est la présence, a presença do jogador, sobretudo quando vous êtes attaquant, quando tu es un attaquant e precisa marcar muitos golos. Mas o problema, tudo se passa aqui na cabeça. Tudo é aqui. Quando o jogador e um bom jogador é para entrar no campo, para jogar bem, para marcar golos, mas às vezes não aconteceu. O jogador fica no banco e depois o que é que vamos fazer? Nada. O mesmo quando tu vas entrar por 15 ou 20 dias, tu peux pas donner, não pode dar mais na equipa. Ou seja, perdes rendimento, não é? Sim, Acabas isso, por não poder perde dar confiança também. o mesmo rendimento. Madger, estamos quase aqui a terminar esta parte da conversa aqui. Tu, depois de jogador, tu ainda tens uma vida de treinador na equipa B do Futebol Clube do Porto. Tiveste 2 anos, foi também uma experiência diferente. Tu treinaste a seleção argelina, e portanto neste trajeto estiveste também como treinador do Futebol Clube do Porto. Como é que descreves essa tua experiência? Foi uma boa experiência com 2 anos, com jovem, e claro, trabalhamos muito, conseguimos juntos, havia uma grande ambiance na equipa. É claro, não posso dizer muito sobre esta equipa, porque de 2 anos, claro, queria estar mais para que um dia, porque não treinar a equipa do Porto, mas o destino de Madger que foi embora, muito longe de Portugal, mas do coração estou muito perto do clube. Já não vinhas a Portugal em termos de presença física há cerca de 6 anos, não é? Há meia dúzia de anos que não vinhas aqui. Cada vez que vens ao Porto, o que é que tem o Porto diferente? Muito. O Porto fica sempre Porto. Fica sempre um grande clube, um maior clube de Portugal e da Europa também. E sempre quando eu cheguei no Porto, sempre coisas novas, sempre coisas bonitas, sempre, sobretudo quando já descobri o novo estádio Dragão, é espetacular. Eu digo sempre, um jogador que não sabe jogar, quando entra no campo, ela sabe muito. Mas e já agora, o olhar ao contrário, tu estás no Qatar atualmente, não é? Também já estiveste na Argélia, na tua terra natal, portanto, como é que o mundo olha, mesmo lá de longe, para o Futebol Clube do Porto? Tu és comentador da Al Jazeera em vários jogos em que o Futebol Clube do Porto participa na Liga dos Campeões. Como é que o mundo árabe, como é que olham para a equipa do Futebol Clube do Porto, nomeadamente quando vem o Porto na Taça dos Campeões Europeus? Gente, quando fala de Porto, como agora fala de Manchester United, do Manchester City ou Liverpool, porque o Futebol Clube do Porto é parmi as melhores equipas da Europa. É claro, queria que o Porto ganhe mais uma vez o Taça Europeu, porque tem oportunidade, ela tem moyens de ganhar seus meios para ganhar o. Mas a diferença hoje também é muito maior para equipas que têm dono, não é? Espero para o futuro também. Eu queria muito boa sorte para a equipa do Porto, porque merece tudo o bem quando pensamos desta equipa do Porto e do clube do Porto também. E eu tenho confiança no futuro. Porque a gente há um bom dirigente, bons jogadores, bons treinadores, e um dia eu vou aqui no Estádio do Dragão para aplaudir o final do Taça Europeu para o Porto outra vez. Madger, estamos perante uma equipa campeã da Europa, uma equipa campeã do mundo. Há 3 ou 4 diferenças, jogadores aqui que recuperaram, outros que entraram. Começamos por aqui. Olhando para esta equipa e olhando para estes teus colegas de equipa,
que é que te apetece dizer sobre cada um ou sobre algum em especial? Claro, não esquece desta equipa, com um jogador com craque, gênios, que ganhou a Taça Europeia em Viena, 87. Estou a ver aqui o Futre, um jogador espetacular. Sousa, Andrei, Kim, guarda-redes, Minarzik, defesa, Celso, Jean Magalhães, um craque também. Esta equipa, para mim, que fica no Museu do Futebol Clube do Porto. Uma grande equipa, grande equipa. E, claro, estou muito contente de fazer parte desta equipa que estou aqui. E teve uma grande oportunidade de marcar um golo que foi na história do clube de calcanhar. Agora, todo jogador na Europa que marca um golo de calcanhar, este é o Madjer. Estou muito contente, e, claro, muito contente de jogar com esta equipa. Grande equipa que ganhou a Taça Europeia. Falavas do Futre, aqui parece que é o que está mais à vontade perante a final. Sim, é o único que está a rir aqui na fotografia. Com esta equipa, o Arthur Jorge, jogamos com todos na defesa e no meio. Não deixamos oportunidade para a equipa do Bayern de jogar, fechar todos os espaços. Só o Futre que joga na frente. E depois, na segunda parte, já mudamos tudo. E, claro, jogamos mais ofensivos. E marca o golo quando a entrada de Frasco e a entrada também de Juari, tudo já mudou e jogamos mais em frente e ganhamos 2-1. E claro, a segunda parte fizemos muito bom espetáculo. Neste jogo já foi diferente, foi um bocadinho, como se costuma dizer em Portugal, tudo a monte e fé em Deus, não é? Sim. E no Madjer, em Deus e no Madjer. Claro. Não, isto é aqui há um outro jogador, não é? O Lima Pereira e o Gomes tinham recuperado das lesões que não os permitiram estar ali, entrou o Geraldão e entrou o Rui Barros aqui. Claro, vamos estar a ver, o Celso não está aqui na equipa, a Geraldão. E, claro, o Gomes não está bem, Taça Europeia, está aqui, o Rui Barros também. Jogamos com esta equipa contra o Penarol, foi um jogo muito difícil, o estádio cheio, neve, chuva, as condições são muito difíceis. E, sobretudo ganhamos 2-1. E, claro, tive outra oportunidade de marcar um golo do meio campo. Que dá o título de melhor equipa do mundo. Estou muito fiel e muito contente de fazer parte desta equipa, que como já disse, que esta equipa fica no Museu do Porto. Agora deixa-me só fazer uma pergunta. Estás aqui neste canto e ali, gostavas de alinhar sempre ali ou foi por acaso? Desculpa? Estás neste canto do lado esquerdo e ali também. Foi por acaso ou gostavas de ser o jogador da fotografia aqui? Não sei. Não sei. Isto é normal. Foi uma curiosidade agora. Isto é normal, não. Às vezes posso ir no meio. Ok. Não sei. Ok. Isto é normal. Madjer, obrigado por esta conversa, por olhares toda a tua carreira e, nomeadamente, estes 5 anos, 5 temporadas e meia ao serviço do Futebol Clube do Porto, em ganhaste 3 títulos nacionais, supertaças, taças de Portugal e, acima de tudo, uma taça dos campeões europeus, uma taça intercontinental e, naturalmente, todos podemos dizer que tu és um cidadão do Porto. Obrigado, eu queria agradecer a todo mundo. Futebol Clube do Porto, povos de Portugal todos e, sobretudo, o Futebol Clube do Porto, que me dá a oportunidade de jogar neste grande clube e de me dar a oportunidade de chegar no meio dos grandes. E, claro, queria muito boa sorte para a equipa no futuro, para ganhar mais títulos e, claro, bom Natal por todos os portugueses e o Futebol Clube do Porto. Madjer, antes de deixares aqui o teu carimbo em forma de assinatura, em forma de autógrafo, esta camisola é uma camisola mítica, com que o Porto ganha a primeira taça dos campeões europeus e tu eras o número 8. O número 8 ficou para sempre no imaginário dos portistas, naturalmente por tua causa. Porque o 8 era um número que te agradava por alguma razão em especial? Foste sempre o 8? Sempre 8, sou seleção da Argélia. Seleção da Argélia eu tenho o número 11. Mas o número 8, para mim, il compte beaucoup. C'est extraordinário. Tem muito significado e é então nesta camisola 8 que o Madjer vai deixar naturalmente o seu autógrafo.